Hoje eu tenho o grande prazer de ter um grande amigo, irmão, que a gente convidou para ele trazer a mensagem. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar e vai continuar falando através da vida dele. Então, Du, chega aí. Amém, deixa Deus te usar. Amém. E até meia-noite eu preciso entregar o prédio, então pode Tá pregar bom. até meia-noite. Deus abençoe. Amém. Gente, queria agradecer, boa noite a todos. Queria agradecer por essa oportunidade tão incrível. Estou muito feliz em poder estar. Muito tempo que eu não compartilho uma mensagem do Senhor assim. E agradecer também pela presença de cada um aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, minha esposa Thalia, Laís, e o babyzinho, o Zion, que deve estar dormindo nessas horas. E eu vou estar compartilhando algo aqui com vocês. E antes eu quero ler algo. Provavelmente, eu vou pedir para a Lara me ajudar aqui a entregar um panfletinho. Vocês vão receber um panfletinho para vocês acompanharem a nossa mensagem hoje. Aleluia. Você está firme com Jesus? Amém? Eu queria ler um texto aqui rapidamente, de reflexão. Queria que você ficasse comigo aqui. Tem alguns, se você parar para olhar, tem alguns gaps aí. Na medida que você for acompanhando a mensagem, você vai ver que tem alguns símbolos e alguns gaps que esse vai ficar como um desafio para você dar continuidade na sua casa daquilo que a mensagem falou ao seu coração. Amém? Mas presta atenção nessa historinha que eu vou estar compartilhando aqui rapidamente. Um garoto, ele perguntou ao pai: Pai, qual que é o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: Que tamanho tem aquele avião, filho? Aí o menino disse: Pequeno, quase não dá para ver. Então o pai levou ao aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: E agora? Qual é o tamanho desse? Aí o menino respondeu: Nossa, pai, esse é enorme. O pai então disse: Assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. Tem uma frase desconhecida, mas eu sempre trouxe como rema para a minha vida. Diz assim: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quão distante estou. Porque Deus, ele é grande. Nós somos limitados, nós somos falhos, somos como pó, mas Deus é eterno. E hoje eu queria estar falando aqui sobre relacionamento com Deus. É um assunto muito extenso, então eu vou tentar focar, canalizar para que a gente realmente saia daqui abençoado nessa noite, amém? Você está com o seu coração aberto? O coração é igual paraquedas, ele só funciona se estiver aberto. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta simples. Por qual motivo Deus criou o homem? Vamos pensar aqui por alguns segundos. Por qual motivo Deus criou o homem, o ser humano? Deus criou por um motivo. Se nós formos para a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia relata lá sobre a criação do universo, a criação dos seres viventes, a criação do homem e o relacionamento de Deus para com ele. E Deus criou o homem com um propósito. E o propósito é se relacionar com o homem. Deus criou o homem para se relacionar. Para se relacionar. E eu queria pedir para o Carlos rapidamente pôr uma foto aqui no telão. Por favor, Carlos. Esse sou eu
E esse é o bebezinho. 15 dias de vida. Esse é o meu primogênito, com a minha esposa, nosso primogênito. E Deus falou muito comigo, Deus falou muito ao meu coração ao preparar essa mensagem. E aí o que tem em comum essa foto com o que eu vou estar compartilhando aqui? Tudo que eu mais queria antes do Zion nascer, não somente eu, mas minha esposa, era vê-lo, era senti-lo, era conversar com ele, mesmo sabendo que eu não ia ter uma resposta, era ouvi-lo, era ver ele chorando, era me relacionar com o meu filho. Esse era meu maior anseio. Eu aguardava ver ele nos meus braços para ter esse momento com ele. E isso é incrível. Isso é incrível. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. E na medida que eu estava vendo essa foto, eu estava pensando quando Deus criou o homem. Deus criou o homem por esse mesmo propósito. Mesmo sabendo que talvez ele não teria o retorno de um homem, de que o homem não conversaria com ele ali de imediato, não saberia, ele estaria ali querendo ouvi-lo, ele queria senti-lo, ele queria conversar com o homem, ele queria se relacionar com o homem. Porque Deus, ele é amoroso. Deus, ele nos criou desde o ventre materno para se relacionar conosco. Você crê nisso? Talvez eu esteja falando aqui, talvez alguém fale assim, pô, mas não sei como funciona. Não importa. O que importa é que o Senhor te ama e Ele te criou com um propósito. Talvez não entendamos ainda, mas a Bíblia diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. Deus tem uma obra na vida de cada um de nós, porque Ele nos ama. Amém? O grande problema é que aconteceu algo após Deus criar Adão, após Deus criar Eva. Eles pecaram, houve uma queda. E o homem, por ter pecado, ele foi separado da glória de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. O pecado ele afastou o homem de Deus, não Deus. Deus, ele sempre esteve onde ele esteve. Quem se afastou foi o homem. Ele foi destituído, ele foi expulso do jardim por ele ter simplesmente desobedecido o que Deus tinha dito em Gênesis capítulo 1. Amigão, a árvore está aqui, porém existe um fruto, não coma desse fruto. Aqui está o jardim, aqui estão as plantas, você pode dar nome para elas, vamos se relacionar aqui como amigo, como pai e filho, estamos juntos. Olha, aqui estão os animais, eu vou criar esse aqui, dá o nome para eles, cara, fica à vontade, mas não coma do fruto. Mas infelizmente, o homem desobedeceu a voz de Deus, e por isso foi expulso do jardim, e foi expulso, destituído da glória de Deus. E se nós olharmos para a Bíblia no Antigo Testamento inteiro, a Bíblia mostra um Deus buscando em todo tempo se relacionar com o homem, em todo tempo querendo se relacionar como um pai e filho, em todo tempo. A Bíblia mostra que Deus, ele tentou de todas as formas ali, com o seu amor, com a sua graça, estar o mais próximo possível do homem. Mas devido ao pecado ter sido introduzido na alma desde o nascimento, e eu posso provar isso. Por exemplo, quem aqui tem filho? Vou fazer uma perguntinha básica. Você ensinou o seu filho a dar aquela mentidinha, tá certo falar isso? A mentira. Aquela mentirinha. Aquela desobedecida básica. Foi os pais que ensinou? Quem ensinou? Como que o filho aprendeu isso? Me diz. Como que a criança, quando apronta, fica escondidinha ali? Como se tivesse alguma coisa errada. Exatamente. Essa é a natureza pecaminosa do ser humano. É normal. Não era para ser lá atrás, mas aconteceu. E aí você fala, pô, mas e aí, já era? Não, não já era. Não já era, porque a Bíblia vem mostrando um Deus que veio tentando.
Mesmo a humanidade se afastando, Deus viu que tinha uma solução, única solução. Qual foi? Deus demonstrou seu amor por nós fazendo um sacrifício grande. Rodrigão, você daria o Oliver para morrer pela humanidade? Eu acho que eu também não conseguiria. Olhando meu filho e todo tempo ali com ele e falar assim, eu acho que eu não teria essa coragem, sendo bem sincero com vocês. Mas Deus teve. Deus teve misericórdia da humanidade. Uma humanidade mesmo corrompida. Uma humanidade que mesmo se esqueceu de Deus, não tinha interesse em buscá-lo mais, não tinha interesse em se relacionar com Ele. Ah, Deus, eu não preciso de você porque eu sei construir uma torre de Babel, eu não preciso de você porque eu tenho plantações, eu tenho vinha, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu não preciso, eu tenho carros e cavalos, eu tenho mulheres, eu tenho riqueza, eu não preciso me relacionar contigo. Quem é você, Deus? Eu sou o homem. O pecado ele gera orgulho no coração do homem, mas a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. E Deus, com sua misericórdia, enviou Jesus nessa terra, o único filho. Olha o que a Bíblia diz, quem tiver com a Bíblia aí, em Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8, na versão NVI diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só. Como que Deus demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor. Era para nós estarmos na cruz. Hoje nós vivemos num tempo chamado tempo da graça. E o que significa graça? Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos ter o que temos. Nós não merecíamos viver como vivemos. Mas por causa de Deus, e não do nosso trabalho, não da nossa graduação, não dos nossos diplomas, não do nosso comportamento, mas porque Deus enviou o seu Filho, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Não existe, irmãos, maior amor. Se olharmos diante da religião, a história da religião na humanidade, Jesus foi o único que se entregou como um sacrifício vivo, foi o único que deu a própria vida por amor pela humanidade. Diante de milhares de religiões que vemos hoje, o Evangelho ele continua se expandindo. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus disse isso, ninguém vem a Deus, ninguém no grego é ninguém, ninguém é ninguém. Ninguém vem a Deus se não for por Jesus. Não tem outra alternativa. A Bíblia diz isso. E olha o que diz em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só a promessa de Deus quando Ele envia Jesus. Irmão, o Senhor te ama muito. O Senhor me ama muito. Senão Ele não teria enviado o próprio Filho para morrer em meu lugar. Você é muito amado. Nós somos muito amados do Senhor. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Porque Deus nos deu uma identidade. Deus nos deu um destino. E a verdade é que muitas vezes nós somos rotulados por pessoas, nós somos rotulados por trabalho, nós somos rotulados como pessoas que são normais, são naturais, estão ali na sociedade. Não. O Senhor nos deu um nome. Quando nós partirmos, o que será lembrado de nós? Nós temos que entender que há uma responsabilidade diante de nós hoje, de dar continuidade naquilo que Deus começou lá atrás.
Se olharmos para a Bíblia, passaram homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, que compartilharam do Evangelho, do reino de Deus. Mas e o meu filho? E o meu neto? E os filhos dos filhos? Qual vai ser o Evangelho que eles vão conhecer? O que nós deixaremos? Portanto, existe uma responsabilidade diante de nós de deixarmos um legado para as próximas gerações. E isso é algo maravilhoso, porque Deus conta conosco. E quando Deus conta conosco, nós temos a certeza de que nós somos amados e que nós falamos assim: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Talvez eu não sei falar direito, eu não sou muito bom. A Bíblia mostra de homens que falaram isso para Deus. Eu não sei, Senhor. Não importa, tudo que nós precisamos ter é relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, nada importa. Quando nós temos relacionamento com Deus, a nossa família vai bem. Quando nós temos relacionamento com Deus, o nosso trabalho vai bem. Quando nós temos relacionamento com Deus, a nossa emoção vai bem. Os nossos sentimentos, eles vão estar em paz. A nossa vida espiritual vai estar firmada na rocha. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que é mais importante, tendo relacionamento com o Pai. E o relacionamento, às vezes, a gente acha que é algo sobrenatural. Quando Deus criou Adão, o que a gente vê? Que Deus deu frutas ali para ele dar nome. Era um relacionamento de paterno, ao mesmo tempo amigável, mas ele é Deus. Então existe um temor da parte do homem para com Deus, é natural. Agora o relacionamento, ele tem que estar no nosso dia a dia. Não é somente aquele ritual que fazemos, não, agora eu vou me ajoelhar. Não. Existe a contemplação. Se nós pararmos para olhar, existem vários tipos de relacionamentos saudáveis que podemos ter com Deus. Por exemplo, tempos de qualidade. Nós podemos ajudar o necessitado. Nós podemos servir ao próximo. Nós podemos contemplar a criação de Deus. Nós podemos, pode parecer que não, mas ter relacionamento com Deus no nosso trabalho. Deus, ele falou lá atrás para Adão, por causa disso você vai ter que trabalhar, cara. Mas não quer dizer que isso é uma punição. De certa forma, pelo pecado e pela desobediência, Adão teve que suar a camisa. Igual nós, pega 8 horas por dia aí, tem que ralar. Não adianta, tem que fazer muffin, né, Mar? Faz parte. Mas isso também é adorar a Deus. É ter uma mente orante. Ter uma mente orante. É saber que Deus, ele está no nosso trabalho também. Deus, ele não está, ele vai só se manifestar agora, porque eu estou na igreja, e eu vim para a igreja, então eu vou falar com Deus, e eu vou todo domingo para a igreja. Então, peraí. Eu falo com Deus por 1 hora e é isso. Legal, acabou. A pergunta é, isso é relacionamento? Isso é se relacionar com alguém? Imagine que você fale com aquele que você mais ama por 1 hora na semana. Isso é se relacionar? Não. Relacionamento é quando realmente a gente está conectado a todo tempo. Independente das situações, nós estamos conectados. Jesus, ele veio sendo 100% homem, 100% Deus sobre essa terra. E quando ele veio, Jesus, ele deixou muitos exemplos ligados a relacionamento com Deus. Muitos. Se olharmos na Bíblia, nós vamos ver que ele fez muitas coisas. Ele chamou 12 simples homens ali, 12, para andar junto. E através desses 12 ele demonstrou um relacionamento muito próximo, amoroso, um relacionamento de perto, que sente a batida do coração dos 12. Ele sentia a batida do coração dos 12. Isso está ligado a uma liderança,
mas ao mesmo tempo através do relacionamento. E uma das coisas que Jesus fez antes de ser crucificado, o que é isso aqui? Ceia. Jesus fez uma ceia antes dele ser crucificado. Está escrito deixa eu ler aqui com vocês. Olha só, o exemplo do amor no relacionamento com Jesus. Lucas capítulo 22, 14, versículo 14 e 15. Jesus, ele falou assim, ele estava num momento ali não muito agradável, ele estava prestes a ser crucificado. Ele estava prestes a entregar a vida dele no nosso lugar. E aí ele fala assim, chegou a hora. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes, olha o que Jesus disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa, ou seja, a ceia, com vocês antes de sofrer. Jesus falou isso para os 12. Vou ler novamente. Desejei ansiosamente comer desta Páscoa com vocês antes de sofrer. A ceia, ela revela algo profundo, irmãos. Às vezes nós olhamos para a ceia, olhamos o suco da uva, olhamos o pão e não entendemos a profundidade que há nisso. Jesus estava prestes a ser crucificado. E ele fez questão de investir alguns minutos com aquele que ele mais amava ali junto, para se relacionar, para falar, eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar vocês, mas antes eu vou deixar o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo para que ele habite em vocês. Vocês não ficarão órfãos, Jesus falou. Vocês não ficarão órfãos. E ele enviou o Espírito Santo. Se nós lermos o livro de João, se nós lermos Atos capítulo 2, a partir desses 12 homens simples que Jesus chamou para perto, nós estamos aqui hoje, fazendo parte da igreja, porque esses 12 homens simples iniciaram um trabalho que homem nenhum pode parar. Ninguém vai parar, porque é algo que nasce no coração de Deus, homem nenhum pode parar. E a igreja, ela vai de geração em geração, continuando, porque é um projeto de Deus. Se relacionar com o homem, com nós, simples. Deus sendo poderoso, Deus sendo santo, Ele olha para mim, Ele nos tira do mais profundo abismo. Ele nos tira daquele nosso vazio de solidão. Ele nos tira da depressão. Ele nos tira da ansiedade. Ele nos tira do fundo do poço, Ele nos tira do vício. Ele restaura casamentos, Ele reconcilia. Ele faz com que o pai se volte ao filho, e o filho se volte ao pai. Tudo porque Ele é um Deus que insiste em se relacionar conosco. E eu creio que essa noite é uma noite onde o Pai está olhando para nós, homens e mulheres simples, e Ele deve estar perguntando: como está o nosso relacionamento, filho? E isso não está ligado ao nosso tempo de igreja. Se nós temos uma Bíblia aberta na cabeceira, nisso existe vida, porque relacionamento tem que ter vida. E Ele está perguntando: por onde que você andou? Por onde que você andou, filho? Quando ele viu Adão, depois do pecado, Ele não perguntou para Adão: o que você fez, Adão? Ele falou: Adão, por onde você andou, cara? Quero me relacionar com você de novo, cara. E aí Adão fala: pô, Deus, mulher ali me fez comer do fruto. Deus: não, tudo bem, vamos dar continuidade, porque Ele nos ama.
porque Ele nos ama. Eu queria pedir para que você ficasse de pé nessa hora. Que você realmente se desligasse do que está lá fora, de como foi o seu dia, de como foi a sua semana, de como está as coisas no seu trabalho, o que está acontecendo nesse exato momento, esse turbilhão dentro da cabeça, porque o Pai, Ele está aqui. Deus falou que onde 2 ou 3 estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está neste lugar nessa noite. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Só existe uma coisa em jogo, é a nossa fé. Onde o Espírito Santo está, a liberdade. E eu quero começar dizendo aqui, o Espírito Santo está neste lugar. E Ele está sondando mentes e corações nessa hora. Ele tem olhado para cada um, para cada história aqui. Às vezes nós achamos que não temos tempo para buscar a Deus. Nos falta tempo. Talvez nós precisamos não de um relógio para administrar o tempo. Talvez a verdade é que precisamos de uma bússola, porque estamos sem direção. Os caminhos que temos tomados têm sido caminhos de morte. Como está o nosso relacionamento com Deus? Queria que você pensasse nisso. Há quanto tempo eu não sinto a presença de Deus? Há quanto tempo que eu não converso com o Pai? Simplesmente uma conversa de pai para filho. Em sentar no meu quarto, na minha cama, fechar a porta e falar: Pai, me perdoa. Me perdoa porque há tempos eu não te busco. Porque há tempos eu não converso contigo. Eu não abro meu coração. Eu tenho deixado a vida endurecer meu coração. Creio que nessa noite o Espírito Santo está quebrantando corações aqui. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo está trazendo liberdade. Está rompendo prisões na mente de pessoas que não têm conseguido sentir a presença de Deus. Mente que tem sido aprisionadas, tem aceitado acusações do passado. Talvez a paternidade que você tem tido tenha demonstrado uma paternidade ausente. Pais que não cumpriram o papel. Mas Deus manda dizer nessa noite: eu te amo. Eu sou seu pai. Ainda que os pais biológicos se esqueçam, Deus diz nessa noite: eu jamais te abandonarei. Eu jamais esquecerei de você, diz o Senhor. Deus, Ele pergunta nessa noite: por onde você andou, filho? Eu tenho saudades de me relacionar contigo. Deus diz nessa noite: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Você abriria a porta do seu coração para eu entrar e cear contigo? Deus pergunta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer cear contigo nessa noite. A partir de hoje, o Senhor quer que você abra a porta do seu coração. Essa porta, ela não tem maçaneta dos dois lados. Ela só tem maçaneta de um lado, e é do lado de dentro. Essa responsabilidade, esse passo, esse ato de fé, depende de nós. Deus nunca se afastou de você. Deus nunca se distanciou de você. Nós nos afastamos de Deus.
Mas eu creio que essa noite é uma noite de reaproximação. Toma posse. O Senhor está neste lugar. Eu quero fazer uma oração aqui. Se você tem sentido a presença de Deus, se você tem tido a convicção de que é tempo de se relacionar novamente com o Pai, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Eu quero fazer uma oração aqui. Se há pessoas que precisam entender, descobrir, aceitar, o Senhor quer se revelar a você nessa noite. E a partir de hoje, dia 14 de agosto, seus dias não serão mais os mesmos. Se você tomar posse dessa palavra, aleluia, as coisas podem ser diferentes no seu casamento. As coisas podem ser diferentes no seu dia a dia. Tudo o que precisamos fazer é abrir a maçaneta do nosso coração e fazer com que Deus entre. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Queria pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você se identificou com essa palavra, o Senhor conhece mentes e corações aqui nessa noite. O Espírito Santo está neste lugar. Com todo o seu coração, queria que você repetisse comigo essa oração, se você crê. Senhor Deus, quero te pedir perdão, porque reconheço que por muito tempo e que por várias situações eu te deixei de lado. Eu deixei de falar contigo. Eu só te busquei quando eu precisei. Me perdoa, Pai. Eu estou aqui nessa noite, rasgando o meu coração, para que o Senhor volte, para que eu vá a Ti, e o Senhor faça morada em mim. Meus medos, minha ansiedade, os traumas do passado, que me impedia, não fazem mais parte. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio nos Teus planos. Eu creio na Tua palavra. O Senhor me deu uma identidade. O Senhor me deu um nome. O Senhor me estabeleceu nesta terra para ser um agente de transformação. Todo rótulo seja repreendido da minha vida, seja removido da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor está mudando essa noite histórias aqui. Essa igreja aqui, ela poderia estar cheia, as cadeiras poderiam estar cheias. O Senhor conhece o nosso coração. Ele vê talvez a dificuldade que a gente teve para chegar até aqui nessa noite. Isso é suficiente para mover o coração do Pai. A oração sincera. Tem uma frase que diz que a oração move a mão daquele que move o mundo. Toma posse, irmão, dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?